Nós temos aprendido aqui no canal sobre os avivamentos no Antigo Testamento, Novo Testamento, no mundo, e chegou a hora de aprendermos sobre o avivamento no Brasil. Esse é o tema da nossa lição de hoje no programa EBD Comentado Online, edição adulto. A palavra de Deus tem o potencial de mudar a vida de uma pessoa, de uma família e de uma nação. Vai começar agora mais uma aula de Escola Bíblica Dominical com o pastor Mário Luna. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma EBD Comentado Online. Eu sou o pastor Mário Luna. É com satisfação que eu recebo você mais uma vez por aqui. Ou se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Nós estamos dando continuidade aos nossos estudos do primeiro trimestre de 2023, lições bíblicas adultos com o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E a lição de hoje é a lição de número 9, que será ministrada no dia 26 de fevereiro de 2023, com o tema O Avivamento Pentecostal no Brasil. Bom, nesse momento também quero dizer a você que continua sendo ensinado aqui no canal. Temos vídeos desde a primeira lição do primeiro trimestre de 2023, lições bíblicas jovens, separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele, santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então não é só para jovens, é para todo o cristão. Bom, nesse momento nós vamos orar, pedindo a Deus que a sua boa mão venha nos alcançar, continuar nos abençoando. Eu careço das vossas orações juntamente com a minha menina princesa, minha esposa, para que o Senhor possa continuar abençoando. Completamos aí 25 mil inscritos pela bondade de Deus e seguimos em frente. Então vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero colocar em Tuas mãos mais uma vez a minha vida, Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor possa iluminar a minha mente para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo para que eles possam também compreender o que vai ser ensinado hoje aqui no programa. Senhor, toma nas Tuas mãos a vida de cada inscrito. Toma a vida de cada membro do canal que tem apoiado o Ministério de Ensino. Eu quero apresentar em Tuas mãos a vida de cada professor, de cada professora. Quem sabe, Senhor, tem pensado em desistir, em parar, tem encontrado dificuldade. Não deixa não, Senhor. Traz sobre ele um renovo, um fortalecimento. Ajuda esse professor, essa professora. Eu tenho recebido comentários de pessoas que estavam pensando em parar, Pai querido, em desanimar e disseram que não vão mais fazer isso. Eu quero te louvar por causa disso. Senhor, também quero entregar em Tuas mãos as pessoas que colocam nos comentários pedindo, Senhor, oração pela família. Ó Deus querido, Deus amado, os casamentos que estão aí, Senhor, abalados, aonde o marido e a esposa estão pensando em se separar ou até estão separados neste momento. Pai querido, tem um filho teu aí no canal que tem pedido uma restauração do seu casamento. Senhor, Tu pode restaurar esse casamento. Também o teu filho que tem, Pai querido, Pai amado, acompanhado aqui o canal, Pai querido, pedido oração pela sua família, pelo seu filho, pela libertação do seu filho, a salvação do seu filho. Teu servo que pediu isso, ele sabe que é ele, Pai querido, que sempre comenta aqui no canal de Aparecida do Norte, Senhor. Ó Deus querido, tome em Tuas mãos a vida de cada pessoa, Pai querido, que precisa de libertação, de transformação. Quem sabe alguém precisa de cura, Senhor. Eu sei que Tu pode curar, eu sei que Tu pode, Senhor, trazer essa vitória, Senhor, essa porta de emprego, esse recurso financeiro que essas pessoas estão precisando. Deus, eu não sei como virá, de que forma acontecerá, mas Tu és o Deus que pode mover as Tuas mãos. Senhor, nos dá mais uma vez um programa abençoado, uma aula edificadora. Traz avivamento sobre a nossa vida em nome de Jesus. Bom, Deus seja louvado, Deus seja glorificado, que o Senhor continue dirigindo aqui as orações do canal. Pessoas têm comentado sobre essa oração inicial e nós vamos prosseguir orando, pedindo a Deus que o Senhor possa nos agraciar. Bom, eu quero lembrar você da programação do canal, porque às vezes você esquece, você está chegando pela primeira vez. Aqui no canal, eu quero dizer a você que terças, quintas e sábados tem vídeo novo. Não é o vídeo da aula do final de semana, mas temos vídeos novos. Então, às terças-feiras, ao meio-dia, eu tenho Entendes Tu que Lês, onde eu leio o texto, eu explico o texto e eu faço as aplicações do texto para nós aprendermos. Quinta-feira, ao meio-dia, temos a EBD comentada, edição
adultos. E aos sábados, ao meio-dia, EBD Comentado Online, edição jovens. Então agora você já sabe. Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho das notificações? Então não deixe de fazer isso, porque você fazendo isso, você receberá a notificação de cada novo vídeo e vai poder estar aí aprendendo, estudando. E também divulgue para que outras pessoas possam ser alcançadas. Bom, eu tenho aqui 3 testemunhos muito rápidos. Eu não vou perder tempo, não. Pode ficar tranquilo ou tranquila que nós vamos em frente. Mas é importante. Nós estamos estudando sobre avivamento. Nós estamos aprendendo lições importantes. Então vamos ouvir um pouquinho testemunhos que têm a ver com isso ou com a questão do que está acontecendo com essa pessoa devido a estar acompanhando aqui o canal também. Em primeiro lugar, eu quero fazer um comentário que foi feito no canal no dia 2 de fevereiro de 2023. As lições são gravadas com antecedência, então demora um pouquinho para eu falar. O José Novaes diz assim: a paz do Senhor, pastor Mário Luna. Eu sou presidente José Novaes, ou seja, me deu a entender que ele é pastor-presidente de uma igreja e está na cidade do Rio Bom, no Paraná. Tá? E ele diz: sou professor da escola dominical na Igreja Assembleia de Deus Missão e sou deficiente visual também. Ele diz que tem aprendido comigo para dar aula para os alunos dele na igreja, tá? E ele fala que Deus possa me abençoar. Louva a Deus pela sua vida. Deus abençoe. A paz do Senhor. Então esse já é o terceiro deficiente visual. O primeiro foi a Liliane, que acompanha o canal aqui lá do Amazonas, tá? Ela tá lá no Amazonas, em Manaus, lá na igreja Maranata. Louvado seja Deus, Assembleia de Deus Maranata. Também tem o pastor Paulo Roberto de Queimados, aqui no Rio de Janeiro. E agora também o nosso irmão José Novaes, pastor José Novaes, também ali, louvado seja Deus, no Paraná. Então, você que estava pensando em parar, vai parar? Eles são deficientes visuais e continuam dando aula, irmãos. Não temos como parar. Vamos em frente, vamos. Em nome de Jesus, receba aí renovo do Senhor. O segundo comentário é da Rosemary Oliveira. Rosemary Oliveira, que foi feito no dia 6/2 de 2023, na lição 7. Tá? O pastor José Novaes foi na lição 6. Esse aqui é na lição 7. Fala Deus, estou aqui sentindo a presença do amado Espírito Santo. É impactante ouvir as verdades da Sagrada Escritura. Aula esclarecedora, estou sendo edificada. Deus, continue usando o teu servo. Então, ela diz que tem sentido a presença de Deus ao aprender a palavra de Deus. Então, vale a pena aprender. Não pare, não desista. Você que é aluno, não deixe de estudar a palavra de Deus. Você que é professor, não deixe de estudar a palavra de Deus. E o último comentário também no dia 6/2 de 2023, também na lição 7, é a Genícia Muniz. Genícia Muniz. Oi, pastor, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vou começar a dar aula na escola dominical, então ela não é ainda professora, mas vai começar. Te assisto, gosto muito do seu jeito de explicar, e ela diz que assiste desde 2022. Nós estamos em 2023, então ela assiste desde o ano passado. Gosto muito, que o Senhor Jesus continue te usando poderosamente. Então ela está usando como base o ensinamento aqui do canal para que ela tenha o subsídio para dar a aula, começar a dar aula como professora da escola dominical. Isso é maravilhoso. Deus seja louvado. Então, quantos professores estão sendo levantados e falaram aqui em comentários comigo também? E eu coloquei aí um dos exemplos, a irmã Geniceia Muniz, tá bom? Então que Deus abençoe a vida dela e a família dela. Todos vocês que apareceram aqui no comentário, eu não posso colocar o comentário de todos, mas que Deus abençoe a vida de vocês e a vida de todos vocês que assistem o canal aqui. Então vamos dar prosseguimento. Textuário: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, falavam línguas e profetizavam. Atos 19, versículos 5 e 6. Uma coisa que eu tenho prestado atenção é que algumas pessoas não têm muita paciência para ouvir esses testemunhos ou passar pela oração ali. Eles já podem até pular um pouco o vídeo. É uma alternativa que a pessoa tem, ela pode fazer, ninguém é obrigado a assistir o conteúdo completo, mas parece que com o passar do tempo, a igreja está perdendo essa parte, né? Muitos irmãos vão perdendo essa parte de querer aí participar de uma oração, participar também de um testemunho. Parece que a questão de contar testemunho já não agrada muitas pessoas, parece que não edifica a sua fé, e nós estamos perdendo. Eu sou de um tempo que se contava testemunho de várias coisas que acontecia.
mas isso... Você também é desse tempo? Conte aí nos comentários, não deixe de falar e interagir sobre isso. Então vamos lá. Verdade prática. Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. A leitura bíblica está em Atos 19, versículo de 1 a 7, e eu faço a explicação desse texto no programa Entendes Tu que Lês? Já receberam o Espírito Santo? Paulo pergunta isso, tá? Que está dentro aí do avivamento pentecostal no Brasil. No final dessa aula, assista esse vídeo. Eu vou explicar um pouco mais detalhadamente esse texto. Então você vai ter uma boa base depois para você poder ministrar a lição ou entender a lição, mesmo que você não seja professor. Objetivos da lição: mostrar que o movimento de Atos se repete no Brasil, pontuar o nascimento do novo movimento e explicar a expansão do avivamento pentecostal. Palavras-chave é Pentecoste, ligado ao Pentecoste. Plano de aula. Aqui tem uma sugestão, você que é professor, não quer dizer que você tenha que fazer isso, né? Necessariamente é obrigado, mas é uma sugestão para você, tá? Professor ou professora, para ministrar essa aula seria enriquecedor pesquisar a história de um pioneiro de sua igreja local. Eu não fiz isso, nesse caso, porque aqui eu estou dando aula para um grupo total, então muita gente, tem gente da região norte, nordeste, centro-oeste, sul, sudeste, então mais fica essa ideia, pesquisar, tá, a história de um pioneiro, quando a obra começou aí no lugar, nesse lugar aonde você congrega, pesquise. Aponte a época da obra, as pessoas que se reuniram pela primeira vez, se tiver essa informação, e as primeiras dificuldades para plantar uma igreja. Como é que foi a história para começar essa igreja? O que eles passaram? O que eles atravessaram? Tá? Então isso tudo é muito importante. Após fazer a sua pesquisa, organize-a para apresentar como introdução à lição em classe. Relacione o que você pesquisou com a motivação da lição que aponta que através do batismo no Espírito Santo e dons espirituais houve um grande crescimento na obra de Deus. Então você vai associar tudo que aconteceu e o ponto que vocês estão hoje com o mover do Espírito Santo, porque só é possível através de uma ação do Espírito Santo. Vamos para a nossa introdução de hoje? Em nome de Jesus? A lição de hoje tem como objetivo relatar como foi o início do avivamento pentecostal no Brasil. Se você está chegando pela primeira vez, todo o texto em preto é igualzinho está na lição, na revista. Se está em vermelho, marrom, azul, aí é um comentário, tá bom? Então, a lição tem como objetivo relatar como foi o início do avivamento pentecostal no Brasil. Dessa forma, ela se torna uma lição com muitas informações históricas. Acontecimentos. Quando nós estudávamos, estava lá começando os estudos, fomos aprendendo, e a gente estudou sobre o Brasil, história do Brasil, como o Brasil foi descoberto e tudo. Então, a lição de hoje está mais ou menos dentro disso. Ela vai trazer informações de como as coisas começaram aqui no Brasil a nível do pentecostalismo, tá? Mas, de que forma podemos aplicar as informações relatadas nessa lição para as nossas vidas? Alguém vai dizer, o que eu tenho com isso? Como começou o avivamento pentecostal? Preste atenção. Infelizmente, por causa da nossa cultura, que ser cultural, geralmente não ligamos para as nossas origens em vários sentidos. Isso também afeta a nossa história como pentecostais. Pastor Mário Luna, me explica, o que é não ligar para as nossas origens? Por que cultural? Porque, por exemplo, os judeus têm a cultura de estar sempre apercebido em relação aos seus antepassados. Então, é difícil as pessoas na nossa cultura se aperceber para isso. E não só isso, também para a nossa história em si. As pessoas não se preocupam muito. Por exemplo, poucos são os cristãos que já tiveram oportunidade e quiseram ler um livro sobre a história da igreja. Como é que foi? Depois que os apóstolos morrem, a história continua até chegar até nós. O que aconteceu no decorrer desse tempo? Tem gente que lê, tem gente que estuda sobre isso. Vê quantas pessoas morreram como Marte, quantas coisas tiveram que enfrentar, né? Então, por exemplo, também na questão assim de descendência, o judeu, ele tem essa preocupação. Nós não temos. Às vezes nós sabemos, né? Sabemos quem são os nossos pais,
os nossos avós. Aí os bisavós já começam a ficar um pouco mais difíceis, os tataravós. E não só isso, né? O que o seu avô fazia? Como é que foi a vida do seu avô? Como é que foi a vida da sua avó? Às vezes tem gente que não tem nem informação de como foi a vida do pai, não se preocupou em descobrir como é que foi o casamento do pai e da mãe, como é que foi a história deles, como eles se conheceram, o que eles passaram até que houvesse ali a questão de ter ficado a sua mãe grávida para começar a gerar você. Então, nós culturalmente não se preocupamos muito com isso. Então, isso também afeta a nossa história como pentecostais. Quem já leu alguma coisa sobre o início do pentecostalismo no Brasil? As histórias, quem é da Assembleia de Deus, porque tem pessoas que assistem o canal aqui que não são da Assembleia de Deus, mas são pentecostais, a história das Assembleias de Deus, você já leu? É isso que eu quero dizer. Os judeus, por exemplo, de forma oposta, valorizam muito sua origem. Porém, uma vez que estamos tendo oportunidade de conhecer um pouquinho da origem do pentecostalismo no Brasil, podemos associar os acontecimentos com o que Deus continua querendo operar em nossas vidas. Então, nós vamos ver relatos aqui, e isso vai fazer com que nós vamos refletir e pensar, ué, se Deus fez lá, por que não fazer nos dias de hoje também? A chegada do movimento pentecostal ao Brasil mudou a realidade espiritual desse país de forma inquestionável e irreversível em termos de liturgia. O que é uma liturgia? Forma pela qual um culto público é conduzido. E essa questão de liturgia, tem gente que começa a discutir, se desentender por causa de liturgia. Em uma igreja, a forma de realizar o culto é de uma maneira. Tá dentro dos parâmetros bíblicos do Novo Testamento? É isso que eu quero saber. Tá. Então é de uma maneira. Em outra igreja é de outra maneira. Umas igrejas começam cantando começa cantando certos tipos de louvores. Outras cantam outros tipos de louvores. Tá bom, é diferente às vezes, mas é louvor para adorar o Senhor, engrandecer o Senhor. Então a ordem como isso é feita, a maneira como é feita é chamada de liturgia. Então, mudou a liturgia, a proclamação do evangelho, a forma de pregar o evangelho, tá? Anunciar o evangelho para as pessoas, manifestação do poder de Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Então a chegada do pentecostalismo no Brasil mudou isso tudo. Vindo dos Estados Unidos, os missionários Daniel Berg e Gunnar Virgin chegaram em terras brasileiras em 1910. Por instrumentalidade desses servos, Deus iniciou o maior avivamento espiritual em terras brasileiras. Então tudo começa com eles. Podemos perceber que sempre Deus levantou pessoas tanto no Antigo, Novo Testamento e no decorrer dos tempos para produzir um avivamento. Lembra, no país de Gales, Deus levanta aquele servo dele para poder começar o avivamento? Deus tem suas formas de trabalhar. No Brasil, ele levanta Daniel Berg e Gunnar Virgin, tá bom? Então vamos lá para o nosso tópico 1. O movimento de Atos se repete no Brasil. Então, ele aqui vai fazer o seguinte. Nesse tópico, o comentarista apresenta uma comparação do que aconteceu em Atos dos Apóstolos com o que acontece em nosso país. Ou com o que aconteceu no nosso país, melhor dizendo. Pentecoste entre os salvos. Vamos lá. Em Atos 19:2, há uma pergunta do apóstolo Paulo para os discípulos em Éfeso. Recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? Essa pergunta também pode ser feita assim. Tendo crido, recebeste o Espírito Santo? E também, recebeste já o Espírito Santo depois que creste? Então, Paulo, ele não está associando o recebimento do Espírito Santo a nível de morar na pessoa, tá? Toda pessoa que aceita Jesus recebe um novo nascimento, então o Espírito Santo passa a habitar nela. Não é disso que o Paulo está falando. Paulo está falando do batismo no Espírito Santo. É diferente. E eu explico isso muito bem no Entende Tu Que Lês. Então você precisa assistir esse vídeo aqui para que você possa conhecer melhor o assunto como um todo. Então no final dessa aula de hoje, assista esse vídeo, tá bom? Então, a pergunta de Paulo, recebeste vós já o Espírito Santo como creste? Ela também pode ser traduzida, tendo crido, recebeste o Espírito Santo? Recebeste já o Espírito Santo depois que creste? Depois que creste, depois de ser salvo, tá? As modalidades da mesma pergunta revelam um fato de acordo com o contexto dos trechos de Atos 19, do 1 ao 7. Os discípulos em Éfeso foram batizados em nome do Senhor Jesus, isto é, já tinham a fé salvífica.
e em seguida receber o batismo no Espírito Santo por imposição de mãos. Paulo levanta as mãos, Paulo ora por eles e o Senhor derrama o Espírito Santo sobre eles. Lá em Atos 10, Pedro está falando e de repente o Espírito Santo é derramado. As mãos não são impostas. Deus tem formas diferentes de operar. O nosso grande problema nos dias de hoje é querer colocar Deus dentro, desculpe o termo que eu vou usar aqui, mas eu acho apropriado, dentro de uma caixa de fósforo. Nós queremos padronizar a ação de Deus. É justamente por isso, e eu vou dizer aqui, não estou criticando, não estou falando contra, mas é justamente por isso que eu acredito, se eu não acreditar que por causa de nós tematizarmos os cultos da atualidade, de certa forma, há um impedimento da ação do Espírito Santo. Porque, por exemplo, se não é culto para orar por cura, não se ora por cura de forma nenhuma. A mente não está voltada para orar por ninguém por cura. Se não é um culto para buscar batismo com o Espírito Santo, então nós não vamos ter essa intenção, esperar que Deus batize com o Espírito Santo. E aí nós acabamos limitando a ação de Deus. Aí alguém vai dizer, mas como é que um ser humano pode limitar a ação de Deus? Ele pode limitar a ação de Deus a partir do momento que ele não está voltado para buscar aquilo que está disponível que o Senhor coloca. Então, de certa forma, tematizar os cultos, como hoje é muito usado, faz com que às vezes nós não venhamos nos atentar que Deus pode até ser um culto de libertação, vamos usar assim, e Deus quer batizar com o Espírito Santo. E agora? No passado, eu sou de um tempo que era só culto público. Não tem. Ou culto na direção dos jovens, ou culto na direção das irmãs, ou culto na direção dos varões, festividades também, mas não havia tanta tematização. Então eu acredito que essa tematização acaba impedindo, não porque Deus não queira fazer, mas porque a nossa mente está voltada apenas para aquilo ali, sabe? Aquela proposta, né, direitinho, seguindo, não saindo para lado nenhum. E Deus tem formas diferentes de trabalhar. Com Pedro, o Espírito Santo é derramado enquanto ele está falando. Com Paulo, Paulo tem que colocar as mãos para poder, nessa passagem, para que eles recebam o Espírito Santo. E aí? Vamos colocar Deus dentro de uma caixinha? O que você acha sobre isso? Comente aí. Você entende dessa forma? Você vê que realmente há uma certa dificuldade de nos voltarmos para Deus operar de uma forma plena, porque nós estamos ali muito centrado naquela temática ali e não entendemos que Deus pode ir muito além, tá? Então vamos lá. Aqui entendemos a sequência que já tem sido relatada em lições anteriores, que primeiro é preciso crer, se arrepender e dessa forma receber a salvação e só depois podemos ser batizados com o Espírito Santo. Pois um não cristão não pode receber o batismo com o Espírito Santo, pois ainda está morto espiritual. Pastor, então um não cristão não pode receber o batismo com o Espírito Santo? Não. Ah, mas Pedro está pregando e de repente o Espírito Santo desce sobre a vida daqueles gentios que estavam lá com Cornélio. Mas eles já tinham crido, eles estão crendo. No momento que Pedro está falando, o Espírito Santo convenceu eles. Agora, uma pessoa não cristã, e outra coisa, pode acontecer de uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo antes de passar pelas águas. O passar pelas águas não é uma prova de salvação e nem garante salvação, mas é uma ordenança de Jesus, pois é uma confissão pública daquilo que aconteceu no dia que essa pessoa levantou as mãos para Cristo e aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Há casos de pessoas que são batizadas pelo Espírito Santo antes do batismo nas águas, no momento do batismo nas águas ou depois do batismo das águas. O modo operante de Deus varia. Então é por isso que nós não podemos colocar Deus dentro de uma caixa. Tentar, né? É claro. Isso é uma forma figurada de falar. Então, nós entendemos que primeiro a pessoa recebe salvação, porque senão ela está morta. Vamos para a Bíblia? Por isso, primeiro vem a regeneração, novo nascimento, e só depois podemos buscar o batismo com o Espírito Santo. Olha o que diz Efésios 2:1. Na Almeida Revista Atualizada. Ele vos deu vida. Na Almeida Revista Corrigida, ele vos vivificou. Mas eu coloquei nessa versão porque a palavra aqui fica um pouquinho melhor para poder entender. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Isso é regeneração, novo nascimento. O Senhor só pode, o Senhor Jesus só vai batizar com o Espírito Santo quem tiver vida. Quem já recebeu vida.
espiritual, quem já adentrou o plano da salvação. Os discípulos, quando o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes, eles já eram salvos em Cristo Jesus. Eles não estavam aceitando Jesus primeiro receber o Espírito Santo ou ao mesmo tempo receber o Espírito Santo no momento de estar crendo. Não é disso que o texto fala, tá? Então a regeneração é uma coisa, novo nascimento. O recebimento do Espírito Santo é outro. Agora, uma pessoa pode receber Cristo como único e suficiente Salvador, ou pode voltar e receber o Espírito Santo também no mesmo momento, simultaneamente. Mas isso não quer dizer que regeneração e batismo com o Espírito Santo seja a mesma coisa, até porque a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. É assim que nós entendemos biblicamente. Colossenses 2,13 diz: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas. Então, em Cristo, nós recebemos nova vida. É por isso que Paulo diz assim: já estou morto, né? Já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo na fé. Nova vida. Ele recebeu uma nova vida. Ele morre para a antiga natureza, tá? A antiga natureza ainda está aqui, mas de forma simbólica. É uma morte e ela tem que continuar ali, né? Nós não podemos alimentar a antiga natureza, porque ela vai tentar nos influenciar. O diabo vai tentar lançar os dardos dentro das áreas de fraqueza nossa, justamente para nos arrastar para pecar contra Deus, mas nós recebemos uma nova natureza para dizer não à antiga natureza. Antes de Cristo não havia nova natureza, então não havia como dizer não para a antiga natureza, a velha natureza ou natureza pecaminosa, ou como conhecemos muitas vezes, a Bíblia fala de carne. Carne não é o corpo, carne é a natureza pecaminosa. Muitas vezes na Bíblia. Há momentos que carne é o corpo, mas muitas vezes está falando da natureza pecaminosa. Vamos lá? 2. A plenitude do Espírito Santo. Como vimos em lição anterior, há duas experiências distintas no livro de Atos dos Apóstolos. Duas. Vamos lá. A experiência da salvação é uma coisa. Uma pessoa pode ser salva e não ser batizada com o Espírito Santo. Recebido salvação e não ser batizada ainda com o Espírito Santo. Tá? Também não é requisito para salvação, no sentido de vida eterna. Uma pessoa pode partir sem ser batizada com o Espírito Santo e vai para o céu. Só que não vai ter tido a experiência, o revestimento, para que ela pudesse efetuar a obra do Senhor de uma forma mais abrangente, dentro daquilo que Deus quer usar, as ferramentas necessárias. Mas isso não impede ela receber salvação não, tá? Ter vida eterna. Então a primeira experiência da salvação e a segunda é o batismo no Espírito Santo. Em Atos 19, vemos essas duas experiências de maneira muito clara. Primeiro os discípulos foram batizados em água e depois receberam o Espírito Santo com imposição de mão. Nesse vídeo aqui, no Entendes Tu que Lês, eu explico, eu mostro, porque quando Paulo chega para eles e diz assim, já recebeste o Espírito Santo quando creste? Paulo não ia perguntar isso para o não crente. Paulo não vai perguntar essa pergunta para o não crente. Bom, se eles já eram cristãos, por que eles foram batizados nas águas de novo? Foi um rebatismo? Como é que é isso? Você só vai compreender isso se você assistir ao Entendes Tu que Lês. Porque é nessa aula, nesse vídeo, eu explico isso também. Então, você vai precisar assistir o vídeo para entender. Aqui eu não tenho tempo para explicar, porque eu já expliquei lá, tá bom? Então, isso é importante dizer para você. Então, em Atos 19, vemos as duas experiências. Eles foram batizados em água e depois receberam o Espírito Santo com imposição de mãos. Necessariamente, toda pessoa para ser batizada precisa se impor as mãos sobre ela? Não. Às vezes uma pessoa, aqui mesmo no canal, eu já dei um testemunho aqui, nessa parte dos testemunhos para edificar a nossa vida, de uma irmã que estava limpando a igreja, cantando, pregando para os bancos, ela diz, eu estava ali e de repente foi batizada com o Espírito Santo. Ela conta também uma outra experiência que o pai foi batizado com o Espírito Santo quando estava dando aula da escola bíblica dominical. Não tem modo, não tem uma receita de bolo para isso. Nós, como cristãos, temos que parar de querer fazer com que Deus haja da maneira que a gente quer. Deus não faz assim. Você vai ver várias vezes Deus curando pessoas de forma totalmente diferente. Enfermidades parecidas, idênticas, mas Deus curou de forma diferente. E agora? Deus tem suas formas de trabalhar. É o Senhor que faz. Esse recebimento teve evidências físicas de línguas e profecia.
Profecia nesse texto de Atos não é a profecia, o dom de profecia, como nós estamos acostumados. Mas a profecia que eles falam ali é engrandecer a Deus, louvar a Deus. Então eles falam em línguas e vão louvando a Deus também, engrandecendo a Deus, como tu é grande, como tu é poderoso. É claro, eu estou dando aqui apenas um exemplo. Então não é a profecia como dom no sentido de profetizar falando alguma coisa da vida da outra pessoa, mas é uma profecia no sentido de engrandecer a Deus. Aí usa a palavra profecia, tá? A experiência do batismo no Espírito Santo é tão distinta da salvação que aquela pode ser identificada fisicamente por meio de línguas como confirmação do dom de Deus. Foi o que aconteceu com os discípulos em Éfeso. Quem recebe salvação não tem evidência de línguas. Nós sabemos que o Espírito Santo mora dentro de nós por causa do que o texto da palavra de Deus ensina, mas não tem evidência de línguas. Inclusive, eu vou colocar aqui na tela para vocês essa questão para diferenciar a questão do Espírito Santo morando. Efésios capítulo 1, versículo de número 13. Deixa eu colocar aqui na tela para você. Olha só. Olha o que diz aqui, ó. Em que também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Aí alguém vai achar assim, selados não seria batismo com o Espírito Santo? Aí vamos continuar. O qual é o penhor. Penhor é como uma garantia da vossa herança para a redenção, possessão de Deus para louvor e glória. Deixa eu ler isso aqui na NVT, o versículo 14. O Espírito Santo é a garantia da nossa herança. Então, tá? E agora vamos ler o versículo 13, o finalzinho. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito que havia prometido. Então, o selo do Espírito aqui não é batismo com o Espírito Santo, mas é o Espírito Santo morando em nós para mostrar que nós somos propriedade de Deus. E isso é uma garantia que nós pertencemos a Deus para nós. Se o Espírito Santo mora dentro de nós, nós sabemos. Só que nós não temos uma evidência física para mostrar essa morada do Espírito Santo. Mas o batismo com o Espírito Santo existe uma evidência física. É as línguas, falar em novas línguas. Então, falar em línguas. Então, é necessário diferenciarmos o que é o Espírito Santo morando, conforme Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, e o batismo com o Espírito Santo de Atos capítulo 2, a descida, o derramamento e depois os acontecimentos que foram registrados ali, tá? 3. Chamados por Deus. Algo semelhante aconteceu aqui no Brasil. Depois dele falar sobre Atos e mostrar, né, a questão deles ter sido imposta a mão, de terem ali sido batizados nas águas e tudo, agora ele vai fazer uma correlação, uma comparação do que aconteceu em Atos com o que aconteceu no Brasil. Vamos lá? Algo semelhante aconteceu aqui no Brasil por intermédio de Daniel Berg e Gunnar Virgen. Pela direção de Deus, os dois missionários suecos, eles eram da Suécia, chegaram ao Brasil em 19 de novembro de 1910. Sem saber sequer falar português, eles não sabiam falar português, foram chamados e enviados por Deus para o Pará, onde teve início o maior avivamento espiritual no Brasil. Depois pelos estados do Nordeste, em seguida pelo Sudeste, pelo Norte, pelo Sul. Aí eu coloquei até uma imagem aí, aproveito até para mandar um abraço para os meus irmãos da região Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste, onde eu estou, no Rio de Janeiro e região Sul. Mas olha aí, olha a imagem aí apontando. Pará, foi aí que começou, tudo começou. A parte pentecostal, o avivamento pentecostal começou justamente nesse estado do Pará. Foi aí que Daniel Berg e Gunnar Virgen chegaram, certo? De barco, navio, vieram de navio, melhor dizendo, tá? Chegaram nesse lugar. Gunnar Virgen era um ex-aluno de um seminário teológico batista sueco. Ex por quê? Porque já tinha terminado. Tornou-se pastor da igreja batista sueca em Michigan, mas não se sentiu à vontade para aceitar o chamado no qual sua igreja queria lhe enviar como missionário para a Índia. E eu achei interessante. Ele recusou. A direção da igreja queria enviar ele para um lugar e ele sabia que o Espírito Santo não queria isso. Às vezes eu fico pensando que se hoje um obreiro diz isso, não é aceito de bons olhos. Mas tá aí, ó, dentro da história nossa, do início aí, olha aí. Como é que não pode?
Essa é a questão de botar Deus na caixinha, porque às vezes aí a liderança se sente ofendida. Ah, não, se não tá aceitando é porque tá dizendo que eu não tenho direção. Ué, ele não aceitou, tá aqui. Ele vai ler lá a biografia dele, tá muito claro, ele não aceitou, ele sabia que o Senhor não queria enviar. Porque eu vou dizer uma coisa, a pessoa que mais tem que ter certeza do que Deus quer na vida dela é a própria. Não adianta, Deus, nós precisamos sim seguir, nós precisamos obedecer, nossos pastores, isso é claro, em momento nenhum eu estou ensinando aqui que ninguém deve obedecer, não é isso que eu estou falando, mas eu estou falando que pode acontecer exceções, e o caso dele é uma exceção. Gunnar Virgen, ele estava ali nessa situação, a igreja queria mandar ele para a Índia, mas o Senhor não queria ele na Índia, não era o chamado de Deus com ele, não era na Índia. Então veja bem o que a história diz. Mas não sentiu a vontade para aceitar o chamado no qual a igreja queria lhe enviar como missionário para a Índia. Então ele não aceitou. Tá? Ele foi a uma conferência em Chicago, onde recebeu o batismo no Espírito Santo e foi rejeitado pela igreja onde trabalhava. Essa igreja batista, ela rejeita agora ele. Não, não pode. Como é que vai ficar aqui batizado com o Espírito Santo? Então Deus já sabia o que ia acontecer lá na frente. Ele ia receber o batismo com o Espírito Santo e ele ia ser rejeitado. Então o plano de Deus com ele não era na Índia. Ele precisava ser batizado com o Espírito Santo, Deus ia mandar ele para outro lugar. Aí a igreja rejeita ele, tá? Ele era pastor dessa igreja, a igreja não quer mais ele como pastor. Em seguida ele foi aceito pela igreja batista de South Bend, tá? A tradução aí, a pronúncia mais ou menos, tá? É só para você... Poxa, como é que eu vou falar esse nome aqui? South Bend, tá? Eu não falo inglês, mas eu tento, às vezes, uma pronúncia um pouco aproximada, tá? Indiana. Indiana é um estado nos Estados Unidos. Como o Pará é um estado, como o Rio de Janeiro é um estado, Indiana é um estado dentro dos Estados Unidos. Então, essa igreja fica em Indiana, que se tornou uma igreja pentecostal. Ele sai de uma igreja tradicional, porque o rejeitou. Não é que ele quis sair, mas não, batizado com o Espírito Santo aqui não, de forma nenhuma. Então ele teve que sair e essa igreja em Indiana, em South Bend, o recebe. Foi nessa igreja que Daniel Berg e Gunnar Virgen se conheceram. Na verdade, né, eles foram para a conferência e ali nessa igreja eles se conheceram. Deus falou com Virgen que ele iria para o Pará e também se casaria com uma jovem chamada Strandberg. Tá? Strandberg, tá? Casaria com ela. Então Deus deu a ele uma direção. Ó, você vai pro Pará e você vai casar com essa jovem com o nome de Strandberg, né? Strandberg. O que aconteceu anos depois, não foi imediatamente, casando-se com Frida Strandberg, tá? Então ele casou com a irmã Frida, conhecida, né? Tá na biografia, tudo bonitinho, mas Deus antecipou. E uma coisa interessante, quando ele rejeitou o chamado para ir para a Índia pela igreja que ele era pastor, estava nessa igreja, quando ele rejeitou esse chamado, ele era noivo. E a noiva dele terminou o noivado com ele por causa disso. E aí o Senhor falou o coração dele, quer dizer, até o casamento que ele estava ali em vista para se casar, não era o que Deus tinha para a vida dele. E aí alguém vai falar, mas Deus se intromete no casamento? Irmão, preste atenção. Você vai buscar um casamento, você que é solteiro. Você vai escolher a pessoa no sentido de tá em vista. Porém, Deus sabe se essa pessoa ela realmente vai abraçar a missão com você. Porque quando você casa com alguém, você casa com a missão dela, com os valores dela, com a família dela. Você tá tudo junto dentro do pacote. O casar por quê? Porque vai fazer parte. Então, às vezes, a pessoa que está ali, ela não está com propósito, ela não tem no coração dela o propósito de caminhar dentro daquela missão que Deus te chamou, do chamado que Deus te chamou. E até aí eu conheço casos até que falam que a irmã às vezes está em vista de um varão, mas quando ela descobre que ele é pastor, já ouvi até testemunho desse, eu não quero casar com pastor, eu não me sinto confortável em casar com pastor. Alguém pode até achar que a atitude dessa irmã está errada, mas eu não acho. E eu vou explicar por quê. É melhor que ela diga que ela não se vê inserida na missão de se casar com o pastor do que ela casar e depois começar a ter problema, Deus não poder realizar o chamado na vida daquele homem porque aquela mulher não quis abraçar o chamado junto com ele. Então, na verdade, eu vejo até uma coisa muito justa de uma pessoa dizer, não, eu não me vejo casada com o pastor. E é verdade,
E nem todo mundo vai casar com pastor. Agora, quem é esposa de pastor sabe o quanto ela tem que estar ali abraçando a missão junto. Eu estou aqui porque a minha menina princesa Ângela Manhãs Luna, ela tem me apoiado. Ela me ajuda. Recentemente, um amigo, vou citar o nome dele aqui, quem sabe ele pode assistir essa aula, de repente, assistindo essa aula, ele vai falar assim, olha só, o pastor Mário Luna falou do meu nome, pastor Josiel, da ADVEC, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, do pastor Silas Malafaia, tá? Ele perguntando pra mim qual era a participação da minha esposa no meu ministério aqui no canal. E aí, falando pra ele que as artes, quem realiza, todo o layout do canal, porque ele falou que o canal teve uma mudança, né, essa layoutização do canal e tudo, e aí ele falando que o canal teve uma mudança e tudo, aí ele tava muito feliz com isso tudo, aí ele fez essa pergunta. Falei assim, olha, na parte de layoutização, ela não mexe, apesar de saber trabalhar com isso também, mas ela não mexe. Mas ela me dá um apoio total, né? Ela tem compreensão, ela me deixa ali estudar, ela me proporciona um ambiente de paz, ela cuida das nossas coisas, da minha alimentação e uma série de coisas. E aí ele ficou muito feliz com o que eu falei, porque eu reconheço que esse trabalho não é só meu. Eu sou casado. Eu preciso, imagine, se eu tivesse uma esposa que não compreendesse, estivesse ali em cima, toda hora, eu tô tentando gravar uma aula com vocês aqui, e ela tá batendo na porta, eu tô tentando estudar, e ela tá falando 1001 coisas, como é que eu ia conseguir? Eu não ia conseguir. Então, quando se casa também com a missão da pessoa. Eu me casei com ela com a missão que Deus tem com ela, e ela se casou comigo com a missão que Deus tem comigo, que na verdade se torna uma missão. E Deus vai trabalhando, cada um dentro daquilo que ele chamou, mas é uma só carne. Isso é muito importante, por isso o casamento é importante. Então aquela irmã que estava em vista de se casar com ele, ela decidiu não se casar. E mais tarde o Senhor mostra para ele que ele ia casar com a Frida. E ele se casou com a Frida. E que ele iria pro Pará. E ele foi pro Pará. Então não era coisa da cabeça dele, ele não estava em desobediência diante de Deus. Tanto é que começou a obra pentecostal no Brasil através dele e do Daniel Berg e Gunnar Virgin. Isso é importante dizer aqui. No início do século XX, predominava a existência das igrejas históricas ou tradicionais. Consequentemente, havia muitos cristãos que experimentaram a salvação em Cristo, mas nunca haviam experimentado o batismo no Espírito Santo tal qual os primeiros crentes em Atos. Então, o que acontece? Quando eles chegam aqui no Pará, tem igrejas. Sim, claro que tem igrejas. Mas não tinha a parte pentecostal. Não havia questão de batismo no Espírito Santo, dons espirituais. Então, isso fica muito parecido com Paulo quando chega em Éfeso. E é justamente por isso que o comentarista usa o texto de Atos 19 para fazer uma correlação, uma comparação. Deus usou Daniel Berg e Gunnar Virgin para mostrar a esses cristãos que eles não podiam mais ignorar a pessoa bendita do Espírito Santo. As experiências gloriosas de Atos dos Apóstolos passariam a se repetir nas terras brasileiras. Era possível ser um cristão com mais fervor espiritual. Aí alguém vai dizer, tá? E é por isso que quando eu ouço alguém falar determinadas coisas, eu falo, não, peraí, gente, calma. A parte pentecostal, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais é bíblico. É bíblico. Mas entenda, durante muito tempo a igreja deixou de buscar isso. E ela continuou caminhando, avançando. Deus sustentou a igreja. Então, se tem cristãos que não acreditam nisso, não buscam, não recebem, é porque não buscam. Está disponível? Está disponível. Então, a gente não vai desqualificar essas pessoas de serem cristãos, se realmente eles têm ali a fé baseada no que a palavra de Deus diz, no que a palavra de Deus segue, o que a palavra de Deus ensina, nós não vamos, de forma nenhuma, desmerecer nenhum deles. Porém, o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais é uma realidade bíblica. Então, para receber, a pessoa tem que crer e buscar. Crer que pode receber e buscar. Então, por que algumas pessoas não têm, não recebem? Quando eu digo no fora do meio pentecostal, não recebe. Porque, na verdade, eles não acreditam. Eles acham que não é para os nossos dias. Foi para o passado, mas não é para o presente. Então, por isso, o Espírito Santo não tem como fazer o Jesus não tem como batizar com o Espírito Santo, porque eles não acreditam nisso. Você tá entendendo? Agora, tem gente no meio pentecostal que busca e até hoje não recebeu. Continue buscando.
Também não vamos dizer, não tá buscando porque não recebeu porque não crê, ou porque tá em pecado. Não, eu não tenho o direito de fazer isso. Quem batiza é Jesus. Eu não tenho o direito de julgar ninguém. Muito pelo contrário, eu devo ajudar as pessoas, né? Orar por elas. Senhor, batiza. Não orei aqui no início da aula, pedindo ao Senhor, traz um avivamento, traz revestimento de poder. Então é o que nós precisamos, em nome de Jesus. Tá? Então, eles chegaram e encontraram cristãos que não eram batizados com o Espírito Santo. A pergunta, recebeste já o Espírito Santo depois de creste? Se encaixa bem diante do cenário que os missionários encontraram no Brasil. Havia pessoas salvas em Cristo, mas desconheciam a necessidade de buscar o batismo com o Espírito Santo como revestimento de poder para o cumprimento da missão. Talvez eles dissessem a mesma coisa que disseram os 12 homens, mais ou menos, para Paulo, em Atos 19. Nem ouvimos falar sobre Espírito Santo, no sentido de poder buscar o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais. Não ouvimos que isso é para os nossos dias. Sabemos que o Senhor fez lá em Atos, mas não acreditamos que é para os nossos dias. Ninguém nos ensinou sobre isso. Então lá está Daniel Berg e Gunnar Virgem para ensinarem sobre isso. Os missionários fizeram a mesma coisa que Paulo fez em Éfeso. Trouxe aos cristãos brasileiros o conhecimento de tomarem posse da promessa do batismo no Espírito Santo, que está disponível a todos que crerem e buscarem tal revestimento. Só vai receber se buscar. Só vai receber se crer. Se a pessoa não acredita, realmente ela não vai buscar. Se ela não buscar, realmente, dificilmente ela vai receber. A não ser que Deus tenha um propósito muito específico, e aí realmente Deus pode fazer uma obra e daqui a pouco essa pessoa ser um instrumento na mão do Senhor para Deus realizar algo. Aí é outra coisa. Bom, sinopse do tópico 1. No Brasil houve um chamado de Deus para que um povo vivesse na plenitude do Espírito Santo. Se você está aí assistindo esta aula e deseja baixar o PDF, comentário dessa lição ou de qualquer outro vídeo aqui do canal, você pode seguir o passo a passo que vai aparecer agora aí para você, ou você pode se tornar membro do canal. Então preste atenção no que vai ser mostrado, que às vezes tem pessoas que chegam aqui no canal e falam: pastor, como é que eu faço para baixar? Aqui tá ensinando. Se você prestar atenção, você vai aprender direitinho, olha só. Baixe os PDFs gratuitamente aqui do canal. Vá na descrição do vídeo, clique em mais, depois em mais novamente. Desça até o final da descrição, clique no link Faça Download. Desça a página do meu site até embaixo e com certeza você vai encontrar aí os dois botões. Clique nos botões e faça download dos arquivos. É muito fácil, viu? Ou se você preferir, participe do Clube de Membros do canal do Pastor Mário Luna. Seja membro e baixe tudo em um único lugar. PDF dos resumos da EBD, PDFs dos slides da EBD e slides em PowerPoint da EBD. Clique no link na descrição do vídeo e assine como mostra aí o vídeo. Seja membro, semeie o meu ministério de ensino e ganhe todos esses benefícios. Então você pode aproveitar todos os benefícios se você quiser ser membro. E sendo membro você pode escolher se quer assinar o plano mensal, trimestral, semestral ou anual. No plano anual está tendo um desconto aí de quase R$60. Então você de 15 cai para R$10 cada mês. Então você tem uma boa economia e está aproveitando. Mas não pode? Baixe vídeo a vídeo gratuitamente os PDFs e vamos continuando para a glória de Deus, tá bom? Vamos lá. Tópico 2, o nascimento de um novo movimento. Então vamos falar agora sobre a pregação do avivamento pentecostal. A pregação dos missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais, causando incômodo e preocupação. Eles não foram bem aceitos pelos pastores das igrejas históricas. Na verdade, quando você vai estudar a história do pentecostalismo no Brasil, não só a parte de igrejas históricas, mas até a parte da igreja romana. Houve uma rejeição muito forte, tá? Deixar isso claro aqui. A irmã Celina, tá? De Albuquerque, membro de uma igreja, isso aqui é bom, tá escrito, então, tá falando de uma irmã. Então alguém falaria, não é membra, é membro, é corpo,
Não existe membra, porque é corpo. Então é membro do corpo. É muito comum, às vezes, as pessoas não saberem, falar assim, a irmã fulana é membra da igreja. Não é membra da igreja, é membro. Tá aí, ó, claramente aí, ó. Eles não foram bem aceitos pelos pastores das igrejas históricas. A irmã Celina de Albuquerque, membro de uma igreja tradicional. Por quê? Porque é membro do corpo. Então é membro, tá? Ah, pastor, eu não sabia. Não tem problema. Eu também, lá atrás, também não sabia, mas um dia a gente aprende, melhora um pouquinho. Mas se você conhece alguém que fala assim, não desfaz não, por favor. Essa não é a ideia. Eu só tô pontuando porque se você quer aprender, você vai tendo aí um aprendizado também disso, tá? Por favor. Não é para desfazer de ninguém não, tá? A irmã Celina de Albuquerque, membro de uma igreja tradicional, aceitou a mensagem do batismo no Espírito Santo e tomou a decisão de ficar em casa orando a Deus para que ele confirmasse se aquela doutrina estava correta. Então a irmã pertencia a uma igreja e quando ela recebe essa mensagem, ela começa a orar em casa. Senhor, se realmente tem direito a batismo com o Espírito Santo, é claro, eu estou conjecturando, entendo eu, né? E eu quero receber. E o que acontece? Assim, a irmã Celina Albuquerque recebeu o dom de Deus e, por isso, é considerada a primeira brasileira batizada no Espírito Santo em nosso país. É considerada, porque o registro é o dela, tá? Então, ela começou a orar, passou tempo orando e o Espírito Santo batizou. Outros irmãos se juntaram a ela e foram também batizados no Espírito Santo. Infelizmente, a direção da igreja da qual esses irmãos faziam parte não concordou com aquele avivamento espiritual e promoveu uma reunião para confirmar quem estaria de acordo com a mensagem dos missionários. Então eles queriam saber o seguinte, fizeram uma reunião e a pergunta assim, quem aqui é favorável ao que os missionários estão pregando? Nessa reunião, 9 irmãos se levantaram e foram convidados a deixar a igreja, já que eles disseram que eles eram favoráveis. Tem até uma outra informação que vai até além. Aí tá 9, tem lugar que diz que foram 19 pessoas. Assim, inicia uma história de perseguição que marcaria o movimento pentecostal no Brasil. Então, no momento que eles dizem que eles são favoráveis, que eles acreditam que a mensagem realmente está correta, eles são convidados a serem desligados. Em alguns lugares diz que eles foram excluídos da igreja. 2. Crescimento e perseguição. A perseguição contra os pentecostais era grande, conforme Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 10. Eu entendo que aqui em Mateus 5,10, Jesus está falando da perseguição por ser cristão, mas o comentarista usa isso como um paralelo no sentido de perseguição, e não no sentido não em relação ao sentido do texto, que Jesus ali não está falando, né, em relação a alguém perseguiu o pentecostal porque crê nos dons espirituais e o outro é cristão também e não crê nos dons espirituais. Não é disso que Jesus está tratando. Mas ele faz uma correlação, uma comparação da palavra perseguição. Só isso, tá? Porque Mateus 10 não está tratando disso, não. Elas se davam na esfera litúrgica em outras, essa perseguição. Já aprendemos que a liturgia está relacionada à forma da realização dos cultos. O que estava acontecendo no pentecostalismo era justamente o que Paulo ensinou sobre a ordem no culto. Então não se trata de nenhuma heresia. Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 14, 26. Que farei, irmãos? Pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo. Salmo aqui é louvor. Tem doutrina, ensinamento, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Paulo está falando de um culto pentecostal, onde há a manifestação do Espírito Santo. E ele está falando isso na igreja de Corinto. Aí alguém que defende que os dons cessaram, são os cessacionistas, não é sensacionalista. Isso é uma outra palavra, tá? É C com C. Cessacionistas. Eles acreditam que os dons cessaram ali no Novo Testamento. Então eles vão dizer o seguinte, não, realmente, naquele tempo tinha isso, mas isso acabou ali. Não, não acabou. Tanto não acabou que Deus continua se manifestando. Aí alguém vai falar, não, isso é problema. Mas é um problema que alcança milhares de pessoas em todo o mundo onde há a parte pentecostal? Como assim? Você falar de 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30, 50, 100, mas milhares de pessoas, tá todo mundo dentro de um estado de transe e não sabe o que está fazendo? Como assim? Agora, é claro que nós, como pentecostais, reconhecemos que exigem
que existe, desculpa, excessos. Isso aí tudo bem, nós reconhecemos. Como também existe excessos em outros lugares que não são pentecostais, de outras coisas. Existe? Existe. Só que não é por causa dos excessos que nós vamos acabar com a coisa e dizer, não, isso aqui não é de Deus. Não, a Bíblia confirma que é, como não? Então, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, diz que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua. Deu para entender? Tem interpretação, porque se tem língua, tem interpretação. Porque vai ficar falando em língua direta, teria que ter interpretação. Quem fala, fala então consigo, nesse caso, tá? Faça-se tudo para quê? Para a edificação da igreja. Por exemplo, nos primeiros batismos no Pará, alguns inimigos da obra tentaram impedir o ato batismal. Que coisa! Os primeiros batismos no Pará foram feitos todos em segredo, geralmente às 11 horas da noite, pois não tinha nem igrejas, nem tanques de batismo. Isso aqui é relatado, tá? Num batismo à beira-mar, os inimigos cercaram o local e quiseram impedir o ato batismal. Para que está sendo contado isso? Para termos no coração algum sentimento contra pessoas que fazem parte de igrejas históricas nos dias de hoje? É para isso? Claro que não. É para mostrar que mesmo com toda essa oposição, o Espírito Santo continua a obra. A obra de Deus não pode parar. Gamaliel, ele fala uma coisa, e aqui eu não estou dizendo que ele falou inspirado por Deus, porque não é isso que eu estou falando, mas ele dá um conselho naquele momento, se essa obra for de Deus, ela vai continuar. Então, pelo menos, vamos observar. Vamos pelo menos observar. A coisa não está fluindo, Deus não está abençoando, está crescendo, está crescendo. Tem parâmetro bíblico? Tem, está na Bíblia. Quem é que disse? Aonde está o texto que diz que cessou no Novo Testamento? Aonde que está esse texto? Por favor, me passe o texto, porque eu não tenho esse texto, eu não tenho essa informação. Para eu dizer que cessou, eu tenho que ter o texto. Agora, quando diz que nós não temos mais que realizar as cerimônias do Antigo Testamento, está no Novo Testamento dizendo isso. Mas não está no Novo Testamento dizendo que os dons cessaram, que o batismo com o Espírito Santo era só para aquele tempo. Isso é um malabarismo que é feito para poder não aceitar. Tudo bem, se a pessoa não aceita, nós não vamos entrar em discordância por causa disso. Mas daí aceitar o que ela está falando, de forma nenhuma. Há registro de que um deles até sacou um punhal para investir contra o missionário Gunnar Virgen. Isso aí está registrado. Foi a irmã Celina que impediu o crime, jogando-se na frente do meliante. Outros, e aqui não está dizendo, aí preste atenção, foi dito que houve ali problemas em relação às igrejas históricas, igreja tradicional. Só que aqui nesse ponto aqui não está falando quem é, da onde eram essas pessoas, tá bom? Por favor. Outros registros mostram que em Mosqueiro, no interior do estado, uma casa de pregação foi cercada e apedrejada. Os crentes tiveram de sair para se proteger. Histórias como essas são abundantes no desdobramento do movimento pentecostal no Brasil. Entretanto, o Senhor deu muitos livramentos ao seu povo. 34:7 de Salmos. Podemos ver que houve um zelo sem entendimento por parte daqueles que não aceitavam o avivamento pentecostal. Por que zelo sem entendimento? Vou mostrar para você. O próprio apóstolo Paulo, antes do seu encontro com Cristo, em nome de estar realizando uma obra para Deus, Paulo não estava perseguindo a igreja, fazendo isso de uma forma por fora, sozinho, no sentido assim, por conta dele, no sentido de não, ele acreditava que estava fazendo uma obra para Deus, porque ele era praticante do judaísmo. Paulo acreditava firmemente que ele estava fazendo uma obra para Deus. Preste atenção nisso. Então, o próprio apóstolo Paulo, antes de seu encontro com Cristo, em nome de estar realizando uma obra para Deus, quando ainda seguiu o judaísmo, cometeu esse zelo sem entendimento ao perseguir os cristãos. Ele começou a perseguir cristão pensando que estava fazendo uma obra para Deus. Então, por isso que é um zelo sem entendimento, é você pensar que você está fazendo uma coisa correta quando você não está fazendo uma coisa correta. Aquilo que você está fazendo não está certo, mas você está pensando que está fazendo certo porque você está fazendo em nome de Deus. Paulo pensava que estava correto. Quantos exageros houveram no passado? Eu mesmo morei numa região aqui no Rio de Janeiro, aonde eu ouvi dizer, tá, em relação a um pastor presidente que já até partiu,
foi feita uma reunião na época e nesse tempo as irmãs aqui no Rio, eu tô falando do Rio de Janeiro, tá bom? Não podiam andar de bicicleta. Mesmo que a bicicleta tivesse aquele quadro que descesse, que não teria nenhum problema, não poderia andar de bicicleta. E muitas irmãs eram excluídas do hall de membro porque às vezes precisavam fazer longos percursos e eram pegas andando de bicicleta, acabou, tá excluída. Muito bem. Aí o que aconteceu? Esse pastor é relatado que ele disse que preferia estar sendo velado o corpo dele na igreja do que estar abrindo mão para as irmãs andarem de bicicleta. O que é isso? Zelo sem entendimento. Aonde está isso na Bíblia? Não tinha na Bíblia. Tá, pastor, mas ele era um pastor presidente. E não entendi. Quando Pedro estava se comportando como gentio, quando os judeus não estavam, e quando os judeus chegaram, ele começa a se comportar só como judeus e deixa os gentios de lado, Paulo vai lá e chama ele, ô meu amigo, Pedro, você não está se comportando de forma correta não. Tá lá em Gálatas capítulo 2, Paulo chama a atenção de Pedro de verdade. Claro que ele faz isso com todo... Mas Paulo também era apóstolo, então ele tinha lá um patamar, né? Mas o que eu quero mostrar é o seguinte. Não é porque uma pessoa está numa posição de liderança que tudo que vai ser falado é lei. E aí Mas você não vai se levantar contra a liderança, não faça isso. Se você já deu uma palavra, não concorda e tudo, então você segue o seu caminho. Você não vai se levantar contra a liderança porque Deus não mandou você fazer isso, não. Você vai trazer problema para a sua vida espiritual. Mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte, essa questão era um zelo sem entendimento. A exclusão das pessoas era um zelo sem entendimento. E aí pessoas foram excluídas porque andavam de bicicleta. É a mesma coisa. Paulo tinha um zelo sem entendimento. Hoje pessoas podem andar de bicicleta e não é excluída. E aí? Aí vai dizer assim, mudou a doutrina. Não, não era doutrina. Quem foi que disse que isso era doutrina? Onde está isso na Bíblia? Não está na Bíblia, irmão. No início inventou-se muita moda, inventou muita coisa que não está na Bíblia, não está na palavra, a palavra não ensina isso. Agora, nós respeitamos os regulamentos da igreja, tem igrejas que têm lá seus usos e costumes, isso é muito bom, dentro daquilo que eles aceitam, admitem. Se você congrega numa igreja que tem os seus usos e costumes, você precisa seguir. Se você acha que não se adequa a isso, você vai precisar orar ao Senhor e buscar um outro lugar. Mas você precisa entender que é um regulamento interno, mas não é doutrina. Não é requisito para salvação. Isso aqui é o que tem que deixar muito claro. Uma pessoa não vai perder salvação porque deixa de observar um costume, um uso e costume. Agora, ele vai ter sérios problemas com a igreja que ele congrega. Por quê? Porque se lá é assim e pronto. Você não aceitou congregar lá? Então vai em frente. Agora, não tá dando, não tem condição mais. Se você vai procurar um outro lugar, faça isso com uma direção. Não saia desordenado por aí. Você vai ter outros problemas, tá? Abre mão de estar congregando no lugar, daqui a pouco está com problema. Então aqui é um zelo sem entendimento. 3. Curas divinas. Olha o que está acontecendo. Se houve perseguições e dificuldades no início da obra, também houve intervenções gloriosas de Deus na vida do seu povo. De um lado perseguição, mas de outro lado o operar de Deus. Você não está vendo Deus operando? No Diário de um Pioneiro, obra escrita pelo missionário Gunnar Virgen, veja o seguinte relato. Então, por exemplo, olha só. Você quer conhecer mais sobre isso? Pastor, fiquei interessado. Não está nos livros que eu coloco aqui como recomendação para ler. Não tá, tá? Mas você vai procurar aí. Vou até dar uma dica aqui. Alguém fala assim, pastor, não, tô dando uma dica, eu não ganho nada no sentido financeiramente com isso. Nada, nada, nada. Eu quero que você só entenda o seguinte. Vai lá no Mercado Livre da vida, chega lá e bota lá. Diário de um Pioneiro, Gunnar Virgen. Coloca lá, procura lá. Você vai ter lá a obra lá. Aí você vai comprar a obra e você vai aprender sobre esses relatos que tá falando aqui. Tô dando uma dica, não tô ganhando um centavo para falar de Mercado Livre. Mas eu acho que é viável. É uma forma de você aprender mais. É a história do pentecostalismo. Então, no Diário de um Pioneiro, é o nome do livro, é Diário de um Pioneiro, tá bom? Missionário não, Gunnar Virgen, coloca lá. Veja o seguinte relato. Uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável no lábio. Primeiro relato. Vamos lá, mais. Um homem paralítico estava moribundo e não podia mais falar, foi curado e veio depois para os nossos cultos. Moribundo, não podia falar, foi curado, veio para os cultos. Uma criança que estava moribunda com febre foi curada. Terceiro relato. Um homem de idade que sofrera com hérnia por 9 anos foi curado. Quarto relato. Vamos lá.
Um outro homem que havia estado enfermo muitos meses com febre e tinha todo o corpo inchado, foi tanto curado como batizado com o Espírito Santo. Outro relato. Ele também recebeu o dom de profecia, então ele não foi só batizado com o Espírito Santo, ele recebe o dom de profecia também, tá? Um homem que viu seu filho morrer, tomou-o imediatamente nos braços e começou a invocar o nome do Senhor. Imediatamente a criança voltou à vida. Irmãos, alguém vai dizer, não, pastor, isso não existe não, pastor. Eu nunca vi. Claro, do jeito que a gente está acreditando nas coisas, realmente a gente nunca viu e do jeito que está, nunca vamos ver se é por esse lado que vamos seguir. A esposa, quando viu o que aconteceu, olha o resultado, é aqui. É aqui que eu quero me pegar. Qual é o resultado da manifestação de Deus? O Espírito Santo está quebrando o coração das pessoas. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só que o Espírito Santo usa as manifestações para colaborar também para que ele possa convencer através da pregação do Evangelho, através da pregação do Evangelho, com os sinais que acontecem. Aí olha o que, ó. A esposa, quando viu o que aconteceu, se entregou ao Senhor. Isso me preocupa de outro lado. Porque tem lugar que se volta para Deus operar, mas não se preocupa em ganhar as almas e depois discipulá-las. Só está preocupado com os acontecimentos. Porque Deus fez isso, Deus fez aquilo. Mas cadê os apelos? Cadê os discipulados? Não tem. Porque quando Deus manifesta o seu poder é justamente para que as pessoas possam glorificar a Deus e se voltar para Ele. Ser uma maneira de trazer vidas para Cristo. Esses são alguns de muitos sinais poderosos que marcaram o avivamento pentecostal no Brasil. Então, só você lendo esse diário para você poder ver mais coisa. Eram os sinais de Deus confirmando a pregação dos nossos pioneiros. Quando lemos cada um desses relatos que estão de acordo com o que aconteceu no livro de Atos, eu tenho uma pergunta para fazer. Aconteceu coisas parecidas no livro de Atos? Ou nos evangelhos, feito por Cristo? Pelos discípulos em nome de Jesus? Aconteceu? Aconteceu, não aconteceu? Então, estão de acordo com o que a Bíblia ensina. Então, quando lemos cada um desses relatos que estão de acordo com o que aconteceu no livro de Atos e os resultados de vidas ao verem essas manifestações de Deus se entregando a Cristo, entendemos melhor como o batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo, e os dons espirituais fazem diferença dentro da missão da igreja. Porque quando tem os dons espirituais, quando tem as manifestações de Deus, as pessoas veem de forma visível a manifestação que Deus está fazendo. E isso colabora a nível do Espírito Santo convencer as pessoas, porque a pregação é feita e através disso tem as manifestações do poder de Deus e as pessoas querem Jesus. Não estamos buscando isso no sentido de fazer algo sensacionalista. Agora sim, a palavra sensacionalista. Não cessacionista, e sim sensacionalista. Tipo, algo para chamar atenção e tudo, trazer mais gente e poder fazer maiores arrecadações. Não é disso que a gente está falando aqui, não. Mas a manifestação de Deus para que vidas sejam impactadas e queiram Cristo. Imagina a mãe que Jesus. E Jesus, na hora que o Senhor ressuscitou o filho dela, não, eu quero Jesus, eu quero esse Jesus é maravilhoso, esse Jesus é poderoso, esse Jesus trouxe meu filho de volta, eu quero Jesus. Agora, outras pessoas vêm para Jesus independente de alguém, Jesus ter ressuscitado a vida. Aí alguém fala, não, ressuscitar alguém só foi lá no Novo Testamento, não tem. Ué, como é que tá aí o relato? Eu não tava lá para ver. Então, irmãos, olha, vou dizer uma coisa. Se você é do tipo da pessoa, ou se você conhece alguém que é do tipo de dizer, eu só creio se eu ver, só ora por ela, não tem muito o que fazer mais não, é só orar mesmo, porque não adianta você ficar falando que ela não vai acreditar. Ela vai ler no livro e vai achar que é história, que é conversa, ela vai ler na Bíblia também vai dizer que é história, conversa, que isso aí alguém inventou, então não tem muito o que fazer, só colocar nas mãos de Deus e só o Espírito Santo que pode convencer, tá? Então, ter o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais de acordo com o chamado que Deus tem, aonde há a manifestação do poder de Deus no meio da igreja, é uma coisa que vai fazer toda a diferença na missão da igreja. Pastor, eu não acredito nisso. Não? Então vamos para a Bíblia. Estou falando com vocês aqui, o Espírito Santo me trouxe a lembrança, porque só o Espírito Santo, eu não anotei o que eu vou falar aqui agora. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Deixa eu colocar aqui, ó.
Vamos lá. E todos os que... Não, vamos botar na Almeida Revista Corrigida, fica melhor, tá? Você conhece melhor o texto aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E muitas o quê? Maravilhas e sinais. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então você vai ver que através dos sinais que eram feitos, mais vidas vinham para Jesus. Porque isso confirmava que realmente Jesus Cristo é o Senhor. E que a pregação que estava sendo pregada era real, era verdadeira. Deu para entender? Então faz toda uma diferença a parte pentecostal. Sinopse do tópico 3, o nascimento de um novo movimento no Brasil teve pregação pentecostal, crescimento, perseguição e curas divinas. Amém. Bom, se você deseja fazer uma arte para o evento da sua igreja, às vezes vai ter lá uma festa de irmãs, festa de varões, festa de jovens, tá? Inclusive, houve uma pessoa que entrou em contato com a Manhãs Artes Digitais para fazer artes para um evento fora do Brasil. Fora do Brasil. Deus seja louvado. Uma irmã entrou em contato e a arte que ela tá mandando fazer é para fora do Brasil. Eu nem sei se ela mora fora do Brasil. Esqueci até de perguntar para minha esposa. Mas é para fora do Brasil, não é para o Brasil. Então, olha, onde amanhã as artes digitais está chegando. Quem sabe você também quer fazer uma arte. Então preste atenção. Que tal uma arte digital? Manhãs Artes Digitais. Criação de artes para congressos, festividades, cultos, chás, eventos em geral, profissionais liberais, empresas e muito mais. Peça já a sua hoje mesmo pelo WhatsApp DDD 21 971764015. Manhãs Artes Digitais. Então você pode entrar em contato e pedir a sua hoje mesmo, se você quiser. Bom, vamos para o tópico 3 para encerrar a lição de hoje, a expansão do avivamento pentecostal. Vamos ver como é que foi se expandindo, tá? Um modelo centrífugo. O que é isso? Vamos ver. O avivamento espiritual fez com que a nossa igreja no Brasil buscasse um modelo de crescimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora. Começaram cultos numa casa. Eu sou de um tempo que tinha cultos realmente nos lares, ponto de pregação. Muitas igrejas hoje não querem mais ponto de pregação de forma nenhuma. Começar com o negócio de culto na casa, que vai dar muito problema, vai dar... Irmãos, casos e casos, né? Mas eu sou desse tempo, tá? Começaram cultos numa casa, num pequeno salão, num bairro, numa cidade. Os pentecostais evangelizavam pelas ruas, casas, escolas, hospitais. Mais adiante, os irmãos buscavam um local mais amplo para atender à expansão da obra. Ou seja, começava pequeno, dentro de uma casa, e aí ia crescendo. Veja que procurava depois um salão. Já tem membros, tá? E o Senhor salvava, curava, batizava no Espírito Santo. O avivamento pentecostal foi crescendo de maneira nunca vista em nosso país. Estava acontecendo o que Jesus prometeu. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, ó dentro, Judéia, aumentando um pouco, crescimento de dentro para fora, Samaria e até os confins da terra. Tá? Atos 1:8. Jerusalém foi o centro inicial da pregação do evangelho. Dali se expandiu para a Judéia, Samaria, e por meio da obra missionária tem chegado a todos os lugares do mundo. 2. Um crescimento acentuado. Então, centrífugo, crescendo de dentro para fora, e agora acentuado. Os pentecostais no Brasil não crescem porque buscam pessoas em outras igrejas, mas crescem porque as evangelizam e as discipulam por meio do evangelho de Cristo. Quando ele fala isso, é claro que ele está se baseando em buscar pessoas em igrejas não pentecostais. É o que dá para entender aqui. Não pentecostais. Esse não é um hábito, né, de ficar chamando gente que não é... Pessoas, irmãos, desculpe, que são de igrejas não pentecostais para ser para a igreja pentecostal. Apesar que, infelizmente, né, algumas igrejas pentecostais, elas acabam tendo um crescimento por pegar pessoas do meio pentecostal e também puxar para aquela igreja. Com promessa, vem para cá que você vai ser pastor, vai vir para cá, vai ser presbítero. E nem adianta falar que isso não acontece, porque aqui no Rio de Janeiro acontece muito, né? Pouco não.
Ah, não é pouco, não, é muito, tá? Não sou contra de forma nenhuma, não, nem poderia dizer isso. Uma igreja visualizar um trabalho de alguém, um pastor, um evangelista ou alguém, e convidá-lo para assumir uma obra naquele lugar, aí é uma outra coisa, aí é diferente. Eu não estou falando desse tipo, né? Porque, por exemplo, a igreja é batista, né? E aqui eu estou falando de uma forma benéfica, então eu posso citar o nome da denominação. A igreja batista tem muito disso. Quando ela vai precisa de um pastor para dirigir aquela igreja, eles procuram entre lá aqueles que eles conhecem e convida para trazer para dirigir. Então acontece no meio pentecostal, às vezes uma igreja está precisando de um pastor e se chamar, às vezes, um pastor, um presbítero, um evangelista, de repente, de um outro lugar e convidar para assumir aquele trabalho. Mas aí é diferente. Agora, quando eu falo de convidar pessoas, não está convidando para assumir o trabalho, está convidando para congregar lá, para ser mais alguém. Ah, convida um diácono. Ah, vem pra cá que você vai ser presbítero. Aí convida um presbítero, vem pra cá que você vai ser evangelista. Não é pra dirigir a igreja. É diferente. Agora, eu acredito sim que Deus pode usar alguém em algum lugar pra chamar alguém que ele queira fazer uma obra pra dirigir aquele trabalho, assumir como pastor daquela igreja, como presidente daquela igreja. Nisso eu acredito. Agora, ficar chamando pessoas pra poder encher a igreja do meio próprio pentecostal, não faz isso não. Deus não tá no meio disso não. É por isso que tem tanto desentendimento aí, tá bom? Então, segundo dados do IBGE, em 2010, os evangélicos eram constituídos de aproximadamente 42 milhões de pessoas. Desse número, a esmagadora maioria é de tradição pentecostal. Certamente a próxima pesquisa do IBGE confirmará a tendência de alta. Tudo isso foi fruto do poderoso avivamento pentecostal que Deus enviou para a nossa nação. Então ele aqui acredita que na próxima pesquisa do IBGE vai mostrar um crescimento muito maior ainda e mesmo assim a maior parte seja do meio pentecostal. Na verdade, a parte pentecostal vai crescendo também por causa dessa ideia. Começa em casa e vai, seguindo o mesmo padrão do Novo Testamento e a questão desse ímpeto de necessidade de querer evangelizar. Geralmente isso é muito mais visto na igreja pentecostal do que a não pentecostal, apesar que igreja não pentecostais também evangelizam, tá, irmão? Por favor, em nome de Jesus, porque senão, não faz isso não, porque Deus não tá nesse negócio não. Isso aí seria mentira. Sinopse do tópico 3. Houve um modelo de crescimento centrífugo e por isso o movimento pentecostal obteve um crescimento acentuado. Começou assim, foi. Então por isso acentuou o crescimento, porque começava em casas, né, e ia aumentando, daqui a pouco procurava um lugar, e com a manifestação do Espírito Santo, pessoas vinham, olhavam e tudo, e a coisa ia crescendo, tá? Então, é isso que ele está falando aqui. Conclusão. Antes do avivamento pentecostal em solo brasileiro, o que dominava o cenário religioso era o sistema de doutrinas da igreja histórica, que não admitiu o batismo com o Espírito Santo, como sinal evidente falar em novas línguas, bem como exercício dos dons espirituais. Por que ele frisa aqui não admitiu o batismo com o Espírito Santo com sinal evidente falar em novas línguas? Porque muitos tradicionais vão defender que o batismo é a regeneração, é o novo nascimento. Eles vão defender isso, que batismo é isso. Só que a Bíblia não diz isso não, tá? Essas manifestações espirituais fundadas na palavra de Deus são marcas de um verdadeiro avivamento pentecostal no Brasil. Louvamos a Deus pela belíssima história do avivamento espiritual no Brasil, promovido pela bênção dos céus sobre o movimento pentecostal, trazido da outra América para cá pelos pioneiros, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren. Quer dizer, eles eram suecos, estavam nos Estados Unidos e Deus traz eles dos Estados Unidos para o Pará para começar uma obra, e ali do Pará, região norte, vai se alastrando, região nordeste, e vai se alastrando e vai até chegar a todo o continente, né? Brasileiro, a todo o país, né? Todo o estado brasileiro, todos os estados brasileiros nesse caso, e por aí vai. Então Deus tem suas formas de trabalhar. Daniel Berg e Gunnar Wingren, que deram suas vidas e seu ministério em prol da evangelização brasileira. Eles deixaram um legado espiritual de tal amplitude e abrangência que só os céus podem avaliar a sua real dimensão. Foram homens que se entregaram realmente para o chamado. Existem pessoas que Deus vai fazer isso com elas. Outras, elas vão ter um tempo dividido entre as coisas dela mais e a obra de Deus, mas o tempo para a obra vai ser um tempo menor.
Tudo bem, a gente entende isso. Mas tem gente que Deus vai chamar com um tempo maior. E esses homens foram chamados. E eles fizeram a obra do Senhor. E Deus levantou ali muitas pessoas. E hoje nós estamos aqui. Deus chama um povo para dar na plenitude do Espírito. Na dependência do Espírito Santo é possível fazer uma grande obra. É vontade do Santo Espírito usar pessoas com seus instrumentos a fim de que haja crescimento no reino de Deus. Estamos nos colocando à disposição para ser esses instrumentos? Então, mais uma vez, eu termino a lição de hoje fazendo uma reflexão em dizer a você para pensar o seguinte: a ideia da lição aqui não é desfazer dos não pentecostais. A ideia da lição aqui não é enfatizar que houve perseguição em cima dos pentecostais, rejeição em cima dos pentecostais por causa do batismo, dos dons, e olhar com mais olhos aqueles que não são. Não é isso que a lição está propondo. A lição apenas está contando a história do avivamento pentecostal no Brasil. Então, nos dando firmeza ainda, mostrando para nós ainda relatos da atualidade, né? Ano de 1910 em diante, vindo, da atualidade aonde o Espírito Santo ainda continua sendo derramado no sentido de ser batismo, né? O Pentecoste aconteceu, mas aí o Espírito Santo, agora o Senhor Jesus batizando com o Espírito Santo ainda continua. Então é para isso. E se continua, e se Deus fez o que fez através de Daniel Berg e Gunnar Virgen, por que ele não pode continuar fazendo através de cada um de nós? Mas para isso nós temos que buscar e acreditar e buscar, para que o Senhor possa nos avivar. Então que essa seja a sua oração, professor. Que essa seja a sua oração, professora. Para a sua vida, para a vida da classe que você ministra as aulas, para a sua igreja, que nós possamos buscar de fato um avivamento espiritual. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 10, 5 de março de 2023, o avivamento na vida pessoal. Né? Aí vai estar entrando em março, começa logo no dia 1º, que é o dia do meu aniversário, pela bondade de Deus, então é um mês assim muito bom, tá bom? O avivamento na vida pessoal. Vamos lá. E não se esqueça, entendes tu que lês? Atos 19, do 1 ao 7. Não deixe de assistir. Já receberam o Espírito Santo, o avivamento pentecostal no Brasil. Você vai entender melhor. Recomendação de livro, links na descrição, Aviva a Tua Obra, vai dar uma boa definição aí sobre ainda essa questão do que é falado sobre o diário, né, de Gunnar Virgen e tudo mais. Né? O avivamento no País de Gales, a história do avivamento Azusa, por que tarda o pleno avivamento, o Deus que destrói sonhos. Você já ouviu eu falar aqui sobre Deus não vai fazer a minha vontade, vai fazer a vontade dele. Então é importante eu entender o que Deus faz, a vontade dele. E dizer a você, se você quer conhecer melhor sobre a história da sua denominação, Assembleia de Deus, tem também material que fala sobre isso, né? Para você poder conhecer como isso tudo começou, essa história toda do avivamento aqui dentro do Brasil. E o livro que eu mostrei ali, o diário, né, de Daniel, de Gunnar Virgen, é importante você procurar, tá? Para você poder. Inclusive, se não me falha a memória, é um box com três unidades que vai tratar de alguns homens ali, entre eles Gunnar Virgen também. Vamos orar nesse momento? O que você achou dessa aula? Você acredita que Deus continua fazendo como ele fez naquele tempo? Foi edificante? Deixe seu comentário de que lugar do Brasil você está assistindo, tá bom? Se ficou até o final, pode dizer, tá? É importante que você venha aí. E também divulgue o canal. Outras vidas precisam. Pessoas precisam ser alcançadas. Deus seja louvado por tudo que tem sido feito, tá bom? Que Deus possa continuar nos abençoando. Vamos orar, pedir a Deus que traga sobre nós um avivamento em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade desta aula no dia de hoje. Senhor querido, que o Senhor possa, assim como fez por intermédio da vida de Daniel Berg e Gunnar Virgen, feito o que foi feito, que o Senhor possa também levantar homens e mulheres na atualidade, no qual o Senhor use através da manifestação do teu poder. Que
que o Senhor possa derramar o teu poder, manifestar o teu poder, que haja batismo com o Espírito Santo. Pai querido, que assim como Paulo levantou as suas mãos e orou e vidas foram batizadas, que hoje também, Senhor, possa ser batizada vidas, Senhor querido, alcançadas, que o Senhor venha fazer uma grande obra, Senhor, que a manifestação do Senhor venha a ser evidente, as pessoas vejam, Pai querido, que nós tenhamos um desejo, Senhor, de buscar, Senhor, o batismo com o Espírito Santo, aqueles que não são batizados ainda, de buscar os dons espirituais, aqueles que já são batizados com o Espírito Santo. Senhor querido, aviva a tua obra, em nome de Jesus. Bom, que o Senhor Jesus possa dar uma boa aula para cada um de vocês, professores. Estou deixando aí no próximo vídeo, na próxima tela, a recomendação de vídeos. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Não desista do chamado do Senhor. Vamos em frente. E até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir.